Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. Eis-me aqui com a graça de Deus e com alegria para partilhar com vocês um pouco da vida dos santos, ler o Evangelho e fazer uma breve reflexão. Amém, irmãos? Hoje vamos falar de um santo mexicano. Nós percebemos que a nossa fé católica e tantos homens e mulheres de boa vontade deram a sua vida, foram martirizados para defender a nossa religião. O mesmo aconteceu aqui no início do século XX. Olha, depois de tanto tempo, ainda encontramos resistência para levar a nossa fé em alguns lugares. Estou falando de São Cristóvão Magalhães, que é mexicano. Vamos à história dele? São Cristóvão de Magalhães. Este santo nasceu em 1869 em Totatiche, Jalisco, México. Seus pais eram camponeses e o seu trabalho na infância era de pastoreio. Aos 19 anos, entrou no Seminário São José, em Guadalajara. Foi ordenado sacerdote e, algum tempo depois, tornou-se pároco em sua cidade natal. Ele ajudou a fundar escolas, carpintarias e até planejou uma represa conhecida como La Candelária. Um homem piedoso e serviçal. Porém, ele sempre escreveu e pregou contra as forças armadas, contra a rebelião armada. Mas foi falsamente acusado de promover a rebelião em sua região. Foi preso enquanto se dirigia para celebrar uma missa em uma fazenda. Deu a seus assassinos os seus bens e, sem julgamento, foi martirizado 4 dias após, junto a outros padres da nossa fé católica. Diante de seus assassinos, São Cristóvão de Magalhães disse em voz alta: "Eu sou e morro inocente. Perdoo de coração os que me matam. E peço a Deus que o meu sangue sirva para trazer a paz para os mexicanos desunidos." Cristóvão de Magalhães também, ao ver um dos seus companheiros, padre, assustado, disse-lhe: "Padre, só mais um momento e estaremos no céu." São Cristóvão de Magalhães, rogai por nós. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Cuide dos meus cordeiros." Jesus perguntou de novo a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Tome conta das minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: "Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo." Jesus disse: "Cuide das minhas ovelhas." Eu garanto a você,
Quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte que Pedro ia glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é para nós uma chamada de atenção. Quantas vezes na nossa caminhada, às vezes nossos pais, nossos amigos, marido, esposa, às vezes nos questiona 2 vezes, faz a mesma pergunta 2, 3 vezes, qual que é a sua reação? Você se irrita? Aqui, Jesus pede a confirmação para Pedro 3 vezes, se ele o amava. Isso se dá porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse fato acontece após a morte e ressurreição de Jesus, que eles estavam ali reunidos no cenáculo com Maria, e após a refeição acontece essa passagem. E Pedro fica triste, assim como qualquer um de nós ficaríamos tristes e, dependendo da pessoa, até irritados com a pergunta insistente, porque geralmente a nossa resposta ela é automática. Se seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos te perguntam: você me ama? E se perguntar 3 vezes, você com certeza vai ficar indignado. Então, imagine a tristeza de Pedro. Claro que ele se lembrou do episódio onde ele negou Jesus. E na 3ª vez que ele responde, ele meio que duvida ali: será que eu amo mesmo Jesus? Porque se eu amasse, eu não negaria? E as nossas respostas? Quando alguém pergunta e você já de pronto já responde, será que a sua resposta é verdadeira? O tema central do Evangelho de hoje é o amor. Você me ama? Então, fica para nós a reflexão se as nossas respostas são automáticas ou se elas brotam no fundo do nosso coração. Jesus quer provocar em nós uma reflexão. Por que às vezes temos assim separações, divórcios, brigas, desentendimentos? Porque nós conhecemos a verdade. Mas será que a praticamos? Com amor, com caridade? É isso que Deus quer de nós, que pratiquemos o amor, a caridade, a esperança, a verdade. E muitas vezes as coisas não dão certo porque não somos verdadeiros conosco mesmo. Fica para nós a chamada de atenção para o que estamos respondendo, como estamos vivendo. Muitas vezes, assim, às vezes as coisas não estão indo bem, não dão certo. A gente sabe o porquê. Será que estamos fazendo com amor? Será que estou levando o meu sacramento do casamento com amor? Por que existem tantas traições, tantos divórcios? Porque muitas vezes não somos sinceros, não nos doamos. A partir do momento que eu escolhi este sacramento para mim, eu tenho que dedicar a minha vida com amor a ele, porque senão não vai dar certo. Mesmo porque
o ser humano sem a graça de Deus não daria certo. Nós não conheceríamos essa palavra, esse sentimento, amor. Deus é amor e com a graça dele nós vivemos o amor. Somos criaturas de Deus e Ele quer que o seu reflexo esteja em nós. E para isso, precisamos viver o amor na graça do Pai. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.